Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em cada coração. Com grande satisfação que anunciamos neste exato momento uma mensagem da parte de Deus, que é de grande importância para a vida espiritual de cada ser humano. O título da mesma é o seguinte: sem Cristo, nada. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Diz-nos Jesus em João, capítulo 15 e versículo 5. Trabalhador solitário, cessa agora mesmo tua empreitada. Teus esforços nada querem dizer. Lágrimas e soluços, suor e sangue, diligência e canseira nada representam sem Cristo. Operários, o mais simples trabalho que o homem vier a executar neste mundo pode representar para ele um terrível fardo e uma opressão sem limites, tão somente se ele trabalhar sem Cristo. Sem Cristo, o zênite é meia-noite, a aurora é nebulosa, a primavera é sem flores, o jardim vira deserto, de amargor se enche o mel. Sem Cristo, orações descendo, bênçãos cessando, poder ausente, racionamento espiritual, inanição completa. Sem Cristo, súplicas murcham como flores ao cair da tarde. Sem Cristo, o fulgor da juventude se destempera como aço mal fundido. Sem Cristo, as pétalas caem, o orvalho evapora, as festas se enlutam. Por que insistes em caminhar sem Cristo? Marinheiros que singram os oceanos da vida sem Cristo jamais verão as praias tranquilas da felicidade espiritual. Soldados que lutam no campo de batalha da fé sem Cristo nunca serão laureados pelo grande general. Lutaram sem Cristo. Pregações sem Cristo são discursos que fazem dormir. Conselhos sem Cristo são monólogos que irritam. Ofertas sem Cristo são folhas soltas ao vento. Sem mim, disse o próprio Jesus, nada, absolutamente nada podeis fazer. Põe Cristo no centro de tua vida, de teus negócios, de teus pensamentos, de teus ideais, de tuas amizades, de teus passeios, de tuas aventuras, de tuas diversões, de tua família, de tua pátria, porque sem Cristo nada. Nada prospera sem a bênção do filho do carpinteiro. Nada alcança a vitória sem a proteção do Rabi da Galileia. Nada atinge o alvo da vitória sem a presença vitoriosa do Cristo redivivo. Volta-te para Cristo, alma aflita e desviada, pródigo infeliz, por quem tua mãe derrama lágrimas sem conta. Regressa ao lar cuja porta permanece aberta para ti. Todos desejam rever-te, todos te esperam. Desceste a longa escada do declínio espiritual e pensaste que terias vitória sem Cristo. Não vês agora o grande engano? Volta, sim, volta para Cristo. Com Cristo, as Madalenas se recuperam e se tornam úteis à causa missionária, pois veem primeiro o Salvador e põe-se dele a falar. Com Cristo, os Lázaros se tornam mensageiros vivos do grande poder de Deus, demonstrando aos vizinhos e compatriotas com o próprio sorriso de quem ressuscitou. Com Cristo, as samaritanas evangelizam cidades inteiras e o avivamento se inicia para perdurar por décadas em frente. Com Cristo tudo, sem Cristo nada. Que resolves agora? Marcharás na tua própria força? Correrás somente com teus pés? Se queres dar fruto em tua vida, se queres que a tua passagem pela terra não cubra de vergonha o teu nome e o de tua família, se queres deixar um monumento condigno aos prósperos, se queres viver a vida que realmente merece ser vivida, então vai em frente, mas vai com Cristo, sê somente dele, vive somente para ele, afinal, ele te receberá em glória, nada mais desejarás. Agora, abre bem os teus ouvidos e escuta o que ele torna a dizer: sem mim, nada podeis fazer, não quereis vir a mim para terdes vida? Com Cristo, tudo, sem Cristo, nada. A Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho segundo São João, capítulo 14 e versículo 6, o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Inspirado neste versículo que acabamos de ler, desejo-vos relatar a história de um certo engenheiro norte-americano que estava perdido em uma mata quando encontrou não somente o caminho de regresso, mas o caminho da vida eterna, que é Jesus Cristo. Eis a íntegra
do fato. No desempenho de suas funções comerciais, viajava ele, o engenheiro, pelo estado de Kentucky, levando vultosa soma de dinheiro. Chegando a um bosque ermo, uma selva realmente abandonada, um lugar deserto mesmo, onde havia muitos ladrões, o viajante perdeu a direção, entrando por caminhos totalmente desconhecidos e perigosos. Caindo a noite pesada e aterradora, o grande líder ateu, sentindo esgotados todos os seus recursos para poder orientar-se na jornada, divisou ao longe pequenina luz que brilhava na treva impenetrável. De onde seria aquele trêmulo sinal de vida? Para lá se dirigiu sem perder tempo. Era uma choupana paupérrima. Bateu à porta. A mulher que veio atender informou-lhe de que o esposo não tardaria a chegar. Estava na mata caçando. Ele poderia entrar e aguardar. O viajante estava certo de que havia parado na casa dos muitos assaltantes que infestavam aquela região. Estava assim prevenido quando o dono da casa chegou. Pedindo-lhe pousada, foi atendido prontamente. Servida a refeição, o hospedeiro notou que o peregrino não queria dormir, alegando frio intenso e o seu desejo de ficar junto à lareira aquecendo-se. Era pavor, era desconfiança, era o medo daquele homem que mantinha sua mão segurando a arma, pronto para reagir. Bem, disse o dono da casa, como o amigo não pretende dormir, permita-me que leia, como faço todos os dias, um pedaço das escrituras sagradas para a edificação espiritual dos meus filhos. Impressionado com aquelas palavras, o banqueiro ateu tranquilizou-se. Estava seguro, porque um homem que lia a Bíblia diariamente não poderia ser um ladrão e nem um assassino. Acabada a leitura, o viajor ateu, o engenheiro, dormiu sem qualquer cuidado e mais tarde aceitou a mensagem de fé que aquele livro poderoso lhe transmitiu naquela noite inesquecível. E a todos, o conhecido banqueiro, o engenheiro da história, contava a grande experiência que o levou a um encontro com Cristo. Meu prezado ouvinte, você também pode ter um encontro com este Cristo. Aceite-o como Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu por todos nós. Amém. O rei e o órfão cego. Conta uma lenda que um rei estava caçando num bosque, quando se deparou com um menino órfão e cego que estava vivendo quase como um animal. O rei compadeceu-se dele e o adotou como filho, ensinando-lhe tudo o que um cego pode aprender. Quando o menino completou 21 anos, o rei, que era um médico famoso, operou-o e curou a sua vista. Em seguida, levou-o ao palácio, onde, depois de lhe mostrar toda a magnificência da corte, o proclamou como seu filho, ordenando a todos que o servissem. Cristo é o grande rei, que tem encontrado nossas almas no deserto deste mundo pecaminoso. Encontrou-nos pobres, cegos e nus. Lavou os nossos pecados com seu sangue e nos cobriu com seu manto de justiça. O apóstolo da fé, Paulo de Tarso, na sua famosa epístola aos Efésios, no capítulo 2, dos versículos 4 a 6, diz-nos o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo isto Deus fez em favor da humanidade. O que o homem tem a fazer é chegar-se a Ele, humildemente, arrependido, e aceitá-lo pela fé como seu Salvador. Assim, Deus, através do seu Espírito Santo, curará o homem da sua cegueira espiritual, e ele então gozará e desfrutará das bênçãos divinas para o resto de sua vida e por toda a eternidade, enfim. Distinto ouvinte, seus olhos espirituais já foram abertos? Se não, venha a Jesus como você está, e certamente o Senhor o aceitará e fará essa obra maravilhosa em sua vida, e sua alma será salva para toda a eternidade. Ao pregar esta mensagem, me lembro do hino que diz: ó quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar a um tão pobre pecador. Ele vos chamou, aleluia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Com Cristo, uma vida iluminada para sempre. Amém. Eis a pergunta mais séria que pode ser feita a um ser humano: onde
você passará a eternidade? A morte é uma realidade inevitável. Numa estimativa, evidentemente calculada em aproximações, concluímos o seguinte: morrem no mundo 50 milhões de pessoas por ano, 4 milhões por mês, 120 mil por dia, 5 mil por hora e 120 por minuto. Quantos de seus antecedentes já morreram? Tantos que você nem sabe. Morreram amigos de infância e colegas de escola. Morreram parentes e companheiros de trabalho. Morreram conhecidos, vizinhos e até desafetos. Morreram multidões que você não conheceu. Quer o homem queira ou não, quer se preocupe ou não, quer goste ou não, certamente morrerá. Sobre ele pesa a sentença divina. Tu és pó, e em pó te hás de tornar. Gênesis 3:19. Porquanto está ordenado que os homens morram. Hebreus 9:27. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Ninguém escapará à lei da morte. Você também morrerá. Você tem um corpo que é terreno e uma alma que é imortal. Com a morte, o corpo irá para a sepultura e no pó será desfeito. A alma, porém, irá para a eternidade, porque a alma é indescrutível. Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7. O Senhor Jesus Cristo ensinou que, na eternidade, apenas 2 lugares existem, um de sofrimento e outro de gozo. Ambos são eternos, definidos e incomunicáveis. Depois da morte, não há possibilidade de alguém salvar a sua alma. Do céu ninguém passará para o inferno, nem do inferno ninguém passará ao céu. Isto está em Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 ao 31. Também, de qualquer deles, ninguém poderá voltar a este mundo. Enquanto o homem tem vida, ele pode encontrar o caminho que o acompanhará na eternidade, céu ou inferno, vida na eternidade com Jesus ou perdição eterna no lago de fogo. Você tem vida, meu prezado ouvinte? Entre no caminho estreito, o caminho que conduz à vida. E eu concluo dizendo que se você encontrar o caminho que é Jesus e que leva ao céu, você não morrerá jamais. Você passará da morte para a vida. A sua vida será eterna, assim como é eterna a vida de Deus, a quem servimos, amamos e honramos. Amém.